que eu falei aqui das tragédias, né? Em nome das seitas, e aí eu vi aparecer uma foto ali, você mesmo falou que todas as pessoas são livres, né? Para acreditar no que quiser. Mas eu tô apertando aqui, né, Fê? Aí tá. Voltou aqui, tá normal? Tá, beleza. Mas nós temos também seitas perigosas que levaram pessoas à morte também, né? Foi aquela foto que eu vi ali, né? Algumas seitas, bispo, elas causam grande sofrimento aos seus seguidores, enquanto outras, elas parecem muito úteis e benéficas. É interessante isso, porque a cada dia a gente está vendo surgir novos grupos religiosos aí. E as filosofias são as mais diversas desses grupos. E é interessante porque muitas dessas filosofias estão relacionadas ao fim do mundo. Então o homem sempre vive nessa expectativa, né? O mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído, o planeta Terra está sendo destruído. Então essa confusão de ideias está sendo colocada na cabeça de muita gente incauta e acabando muitas vezes em tragédias aí de grandes proporções. Então eu falei, por exemplo, de Jim Jones em 1978. Esse camarada, né, que era um missionário norte-americano, que começou com bons propósitos. Quando a gente estuda a história do Jim Jones, ele era filho de um grande evangelista nos Estados Unidos, ele estava lá na Califórnia, em São Francisco, ele tinha uma igreja que reunia brancos e negros, quando, por exemplo, nessa época, em São Francisco, nos anos 70, você tinha igreja só de branco e você tinha igreja só de preto, só de negro. E Jim Jones conseguia reunir esses dois grupos na mesma igreja. Então ele ficou muito popular, ele era muito carismático. Só que o poder subiu na cabeça de Jim Jones, ele começou a se envolver com narcotraficantes, ele começou a se envolver com as adolescentes da igreja, as meninas da igreja, e tinha lá uma filha de um congressista norte-americano. E aí esse congressista norte-americano começou a pesquisar, a investigar, e viu que o cara era um pilantra. Queria prender ele. O que ele fez? Ele se mudou de São Francisco para Johnstown, Guiana Francesa. E é interessante porque ele mudou para lá e todo mundo foi com ele. Todo o grupo lá da igreja dele de São Francisco, o pessoal foi para Johnstown e viviam lá numa fazenda. Quando então a polícia foi para prender Jim Jones em Johnstown, lá no aeroporto de Johnstown, alguém ligou para Jim Jones: o avião norte-americano desceu aqui, os soldados vieram para te prender. Ele tocou a sirene. No que ele tocou a sirene, o povo se reuniu lá no lugar que ele dava os discursos dele. E aí sabe o que ele fez? Chamou o capataz lá, o braço direito dele lá, e disse assim, era um médico: coloca cianureto de potássio no suco. Nós vamos tomar um suco para nos encontrar com Deus. Fizeram a fila, a turma bebia, caía ali, morta. Quando alguns percebiam que o pessoal não estava indo se encontrar com Deus coisa nenhuma, estava morrendo, não queriam tomar, elas eram fuziladas. 980 pessoas morreram nessa tragédia. Sabe por quê? Um belo dia, Jim Jones dizendo: vocês estão vendo este livro aqui? E o povo: sim. Então, este livro, vocês não precisam mais dele. Pegou a Bíblia e jogou longe. E ele disse: eu sou a boca de Deus falando para vocês. A partir desse dia, as pessoas não seguiam mais a Bíblia, seguiam Jim Jones. Eu te pergunto, aqui na Praia Grande, você conhece igrejas que o camarada não segue a Bíblia, segue Sim. o apóstolo, segue o missionário, segue o pastor? Conhece? Conheço. Eu conheço muitas em São Paulo, no Brasil. Você conhece também? Comenta aí se você conhece. É muito perigoso. É verdade. Presta atenção, você que está nos assistindo aí. Se na tua igreja o teu pastor diz assim: eu sou a boca de Deus falando para você, foge desse grupo, tá? Vem para a igreja do Thales aqui, ó. Se estiver em São Paulo, vai para minha igreja, porque lá a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Então, 980 pessoas perderam suas vidas porque estavam seguindo a Bíblia? Não, de forma alguma. Estavam seguindo um líder religioso chamado Jim Jones. E a foto que passou aqui era aquela foto, aquela vamos ver as fotos aí. Olha aí. Ele era um cara muito carismático. Pois é, bonitão, galã. Interessante, porque sabe o que acontecia na igreja dele lá em São Francisco? A pessoa chegava na igreja, a primeira pergunta que o diácono fazia, porque todo mundo era muito bem recebido, igual nas nossas igrejas, né? Todo mundo muito Sim. bem recebido. Então, porque aí a gente fala aceito, o pessoal acha que o pessoal de capuz preto, né? Então, às vezes tá até de gravata. Aí o porteiro perguntava:
O irmão já jantou? A pessoa dizia, não jantei. Então vai lá no fundo da igreja, meu irmão, vai lá na cozinha e tinha uma janta para ele. Por exemplo, o irmão na igreja do Jim Jones, que estava com dificuldade para pagar a conta de luz. Sabe o que o Jim Jones fazia? Pegava a conta de luz dele, pagava e dizia, irmão, quando você estiver trabalhando, você paga para a igreja. Que igreja que faz isso? A nossa faz. Puxa vida, que maravilha. Mas o Jim Jones era um líder muito carismático. Olha o tanto de pessoas que morreram ali. 980 pessoas perderam suas vidas. Isso aí é uma visão do helicóptero. Meu Deus. Tá vendo? São corpos. Que tragédia. Isso não é mato, não. São corpos de pessoas que perderam suas vidas porque abandonaram a palavra de Deus. Um fato interessante, quando os soldados norte-americanos chegaram para recolher esses corpos, porque eram praticamente todo mundo ali americano, quando chegaram para levar os corpos para os Estados Unidos, sabe o que aconteceu? O soldado ficou impressionado porque ele não encontrou um exemplar da Bíblia. Ele não encontrou um exemplar da Bíblia. Então essas pessoas que perderam suas vidas, eles substituíram a Bíblia pela palavra dos Jim Jones. Infelizmente tem grupos hoje no Brasil, tem grupos no mundo que as pessoas estão seguindo o apóstolo, o profeta, o pastor, o bispo, estão seguindo outros homens que não é o Senhor Jesus Cristo. Passa outra aí, Pri. A família inteira. Tem umas meio chocantes família aí, inteira perderam suas vidas, olha aí. Tá vendo? Isso é terrível. E Jim Jones era um líder muito carismático. Olha lá, eles vão recolher os corpos ali. Passa isso aí, Pri, para não ficar muito tempo. Aí a pessoa não vai dormir mais hoje. É interessante. Deixa aqui. Sabe por quê? Porque a mídia colocou isso como culto do suicídio. Eu quero dizer que não foi suicídio. Jim Jones matou essas pessoas. Sim. Aqui era onde ele dava o discurso dele. Aí depois dele ter matado essas pessoas, ele foi pro quarto dele e deu um tiro na cabeça. Ele não é o único. Ele não é o único. Mas a partir daí, Bispo Tarles, sabe o que aconteceu no meio evangélico? Houve uma preocupação por parte da igreja de identificar quem é quem. Houve uma preocupação na defesa da fé, de mostrar que tem grupos aí religiosos matando em nome de Deus, tem grupos religiosos que não estão pregando o verdadeiro evangelho, tem grupos religiosos aí que não é bem assim, sabe? Nem tudo que reluz é ouro. Então a gente tem que tomar cuidado. E o nosso papel aqui é de advertir as pessoas, é de alertar as pessoas sobre o perigo de determinados grupos religiosos. Então você que está nos assistindo, se você tiver uma dúvida sobre o grupo religioso, por exemplo, que você está frequentando, que o teu pai, tua mãe, teu irmão, que alguém da tua família está frequentando, você quer saber se esse grupo é perigoso ou não? Por favor, deixa um recado para nós que a gente vai responder aqui. Então, pastor, e não é o único, Jim Jones não é o único. A pessoa que está assistindo aqui, ela é de uma igreja, ou então ela é de alguma religião, alguma seita, mas ela não sabe que é de uma seita. O que é uma seita? O que é uma seita para as pessoas? Será que eu estou numa seita? Como é que a gente pode... Eu sei que a gente tem muito assunto para falar, Bispo. Eu sei que tem vai falando tempo aí, também. Pastor, mas deixa eu voltar ainda com relação à questão das tragédias. Pode falar. Porque em 1993, a gente viu aí um líder religioso que saiu da igreja adventista do sétimo dia, chamado David Koresh. Sabe o que esse camarada fez? Porque esse cara também era um pilantra. Mas ele era muito carismático. Ele dizia que era a reencarnação de Jesus Cristo para os seus seguidores. E a turma aceitava isso. Então ele estava lá no Texas. Esse daí é lá no Texas. Quando a polícia foi para prendê-lo, ele disse para os seus adeptos: nós vamos ressurgir das cinzas. Jogou querosene, gasolina e ateou fogo. E morreram 80 pessoas. Puxa vida. 18 crianças estavam aí dentro desse rancho. 18 crianças estavam, os seus pais, crendo que o David Koresh era a reencarnação de Jesus Cristo. Então, essas pessoas perderam suas vidas. Então, com essa filosofia de vamos ressurgir das cinzas, ele matou 80 pessoas. Meu Deus. Esse não é o único caso também. A gente tem outros casos. Por exemplo, em Tóquio, no Japão, um camarada chamado Shoko Asahara, ele afirmava também que era a reencarnação de Cristo. Aí ele mandou os seus seguidores soltarem no metrô de Tóquio um gás extremamente mortal chamado gás sarin.
E eles espalharam esse gás, pessoas morreram, pessoas tiveram problemas. Ele foi preso, ele foi executado há pouco tempo, inclusive. Teve condenação mortal. Ele foi executado, pena de morte. O Shoko Asahara. Eu não conhecia ele, sabia? Foi em 1995, o caso do Shoko Asahara. Também não é. Também não é o único, tem mais. Não, imagino, né? Tem mais. Interessante, né? Porque em 1997 ia passar sobre a Terra um cometa chamado Hale-Bopp. E de fato passou o cometa. E um camarada chamado Marshall Applewhite, ele tinha uma seita lá nos Estados Unidos, na Califórnia, em San Diego. Esse camarada aí, o Marshall, olha a cara de louco dele, né? O Marshall Applewhite, e o filho dele é pastor batista. Ele foi criado numa igreja batista. Esse camarada misturava ufologia, espiritismo, cristianismo. Fazia uma salada. E criou essa seita chamada Heaven Gates, Portão do Céu. Aí ele disse que na cauda do cometa, Deus estava trazendo uma nave espacial e queria levá-los para o céu. O que eles fizeram? Saíram da sede da seita, jantaram, voltaram para a seita, tomaram lá um veneno, amarraram um saco plástico na cabeça e 40 corpos foram encontrados desse jeito aí dentro dessa seita. Meu Deus. Marshall Applewhite, Heaven Gates, Portão do Céu, é o nome da seita. Não é também, tem mais, o único, tem mais. No ano 2000, na África, em Uganda, especificamente em Uganda, mais de 1000 pessoas foram encontradas carbonizadas dentro de uma seita. O nome da seita é Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos, uma mistura de judaísmo, adventismo, cristianismo, catolicismo, espiritismo. Olha a irmã aí no poder, no culto deles, olha ela no poder. Olha o Joseph Kilbury, o líder da seita. Olha os corpos ali, tá vendo os corpos? Sim. Que foram encontrados, carbonizados. Esse camarada matou essas pessoas. Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos. Guardava o sábado e aí vai. Eram judaizantes, mas tinha o poder de Deus lá no meio do grupo. Certo. Né? Ele era um líder muito carismático. Não para por aí, tem mais, tem muito mais. Isso só de tragédias, né? Olha só, eu falei porque eu vi uma fotinho sua com tragédias, aí você já trouxe um monte aí.